Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso sétimo milênio, a restauração, doutrina nível 1, e nós iremos falar sobre a geração perversa, e hoje, infelizmente, falaremos sobre a parte 1, o início da transição da luz para as trevas. Só que antes disso, obviamente, vamos aos recados do dia, vamos botar assim. Primeiro recadinho do dia, se você ainda não é inscrito em nossas redes sociais, então eu peço que você se inscreva no YouTube, no Telegram e no Instagram. O YouTube por causa dos vídeos, né? Então sempre vai estar comunicando cada chegada de novo vídeo. No Telegram, porque todo o nosso material de apoio, os nossos devocionais ficam concentrados no nosso canal Telegram. Nós não temos canal no Facebook e até o presente momento também não tenho pretensão de ter perfil no Facebook. E agora nós estamos começando também a ter uma vitrine no nosso perfil do Instagram. Então eu peço que você também nos acompanhe em nossas redes sociais. O nosso segundo recado, querido, é que a partir de agora, né, os nossos vídeos às segundas-feiras, eles vão dar uma mudada. Ao invés de ser vídeo de testemunho, serão vídeos de ministrações, de pregações, aonde você vai ser edificado sobre os mais diferentes temas. E esse quadro vai se chamar Pare, Ouça e Reflita. É para você estar meditando em coisas que até o presente momento talvez você nunca tenha pensado dentro de um parâmetro da justiça, dentro de um parâmetro correto aos olhos de Deus, sobre os assuntos que serão abordados nesse quadro, ok? Esse quadro permanecerá conosco até novembro, e aí de novembro e dezembro nós encerraremos o ano voltando com os nossos quadros de testemunho. E eu espero o seu testemunho. Terceiro e último recado que eu quero falar com você hoje é que a partir de agora, da mesma maneira como ocorreu alguns outros vídeos, acredito que foi o vídeo da fase dos Macabeus, o período interbíblico ali, que nós trouxemos alguns materiais de apoio, como vídeos sobre a profecia de Daniel e uma série de outras coisas. A partir de agora, até a fase das duas testemunhas, todos os nossos vídeos, além do estudo complementar, terão artigos e vídeos como material de apoio. Por quê? Porque nós já estamos nos aproximando do nosso período histórico, do nosso milênio, que é o oitavo, e basicamente você precisa entender, né, entender e aceitar isso, que as escrituras, a Bíblia, como a gente costuma falar, ainda está sendo escrita. Então, a partir de agora, eu vou trazer para você como unir o que aconteceu com os discípulos com o contexto histórico, e também, quando chegar na fase dos testemunhas, eu vou começar a apresentar profecias da nossa época, porque Deus sempre informa a sua vontade por meio dos profetas. Amós 3,7 diz isso, né? Porque o Senhor não fará coisa alguma na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então você precisa se acostumar com a verdade de que, se hoje você não está preparado para lidar com tudo o que está acontecendo hoje, é porque você não tem ouvido a voz profética. Então eu vou trazer, né, algumas profecias selecionadas que já estavam avisando para você, né, e para cada um de nós, o que iria acontecer agora no período milenial. Então a gente, a partir de agora, vai ter uma temática um pouquinho, uma dinâmica, corrigindo, nos nossos vídeos um pouquinho diferente. A gente vai trazer o ensino e vamos também estar elencando lá no nosso canal Telegram todos os outros materiais de apoio para que você tenha uma visão melhor a respeito do que está acontecendo ou da onde nós queremos chegar com esse estudo aqui, certo? Há uma pergunta que me fizeram também, que eu quero responder, é se a gente vai ter algum efeito mais prático, porque as pessoas estão sentindo uma certa necessidade de eu ensinar a caminhar na justiça. E, querido, isso vai rolar sim. O Doutrina Nível 1, a classe Doutrina Nível 1, ela é uma classe mais teórica mesmo. Então, eu queria abrir para você
um conceito de reino, uma visão de justiça, uma visão de iniquidade, uma visão de pecado, uma visão sobre o plano de restauração. Então, ela é muito teórica. Entretanto, né, você já pegou um pouquinho da nossa manhã no estudo paralelo, onde, um exemplo, eu falo para você o que é a Bíblia e eu te ensino a estudar as Escrituras como nós estudamos as Escrituras. Né? Eu falo para você como Deus fala, eu te dou os meios de comunicação de Deus e eu te dou as dicas básicas para você começar a interpretar seus sonhos, que é um dos modos de comunicação espiritual e é o sonho. E na série Doutrina e nas séries Doutrinas, isso também irá acontecer. A partir da classe número 2, a gente vai começar a trazer ensinos mais práticos, para que você, agora tendo pelo menos uma visão geral a respeito da verdade, comece a praticá-la na sua vida. E o que você vai aprender no vídeo de hoje? Hoje eu vou começar a falar sobre a geração perversa, a geração da iniquidade, a raça rebelde. E a raça rebelde, ela surgiu de dentro dos próprios discípulos. Foram os próprios discípulos que estabeleceram a raça rebelde quando eles começaram a, sem perceber, se deixar mais uma vez ser seduzidos pela serpente e, com toda a boa intenção do mundo, mas sem qualquer noção de prudência, foram se deixando levar pelas aparentes boas estratégias para combater o bom combate. Então, nós iremos falar sobre como a igreja ficou depois da morte dos apóstolos, nós iremos falar um pouquinho sobre o fim da perseguição romana e nós iremos também falar sobre o Conselho de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? Enoque 93, 13 e 14 diz assim: Depois, na 7ª semana, levantar-se-á uma raça rebelde ou uma geração perversa, dependendo da versão do livro de Enoque que você tenha. Eu deixei disponível 2 versões no nosso canal do Telegram. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Eu quero que você entenda que perversidade é outro nome para iniquidade e é outro nome para injustiça. Então, aqui está falando sobre a cultura da serpente, a cultura da iniquidade, ok? Então, todos os atos que essa raça rebelde foi para promover a iniquidade, né? Apesar que a maioria deles achava que não, certo? Estavam sinceramente enganados. Vamos lá. Por que a pausa? Antes disso, né? Vamos explicar uma coisa muito importante nas fases do plano de restauração. Jeremias 17:10 diz assim: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Entenda, o plano de restauração é um plano, ou seja, é uma estratégia de ação baseada em análise das situações apresentadas. Sendo assim, para que novas etapas do plano sejam organizadas, é necessário um tempo entre uma fase e outra para analisar o comportamento e demais processos relacionados que surgiram após a última fase aplicada. Voltando para mim, para poder explicar isso um pouco melhor. Infelizmente, né, isso é uma coisa que volta e meia eu procuro combater no meu discipulado, é aquela visão que a geração perversa passou para as próximas gerações de que nós seguimos na realidade um grande script, né? Estamos todos vivendo um destino com cartas marcadas, até o que a gente fala já está programado, determinado. Então, quando você acredita que você na realidade vive um grande teatro cósmico para entreter a Deus, fica complicado aceitar o fato de que cada ação de Deus está muito vinculado também à própria ação e reação das pessoas, né? Quando você aceita, quando você tem dificuldade
para acreditar que nem tudo na sua vida está determinado, que nem tudo na sua vida está escrito e que muitas coisas que acontecem na sua vida é resultado de ação e reação, plantação e colheita, e que nesse sentido também muitas das ações de Deus na sua vida está muito determinado pela forma como você se comporta com ele, você aceita que você consegue entender perfeitamente a pausa entre um plano, entre uma fase do plano e outra. Então, um exemplo. Adão pecou, que, né, na parte da terra todo o processo começou depois da queda de Adão, depois da rebelião de Adão. Só que de Adão e Enoque, até Enoque, né, o segundo Enoque, teve dois Enoques na vida, na Bíblia, um foi o filho de Caim e o outro foi o filho de Lameque, certo? Então, o Enoque correto, justo e bom é o filho de Lameque. Você vê que entre a queda de Adão, né, o macho e a fêmea, e Enoque, filho de Lameque, se passaram muitos séculos. E Deus não fez nada. E você vê essa mesma pausa quando os anjos se rebelaram, até chegar o momento em que eles foram condenados, se passaram muitos milênios, muitos séculos. Da mesma maneira, depois de Noé até Abraão também teve uma pausa. Da mesma maneira, de Abraão até Moisés, outra pausa. De Moisés até o início da chamada dos profetas para conduzir o povo de Israel à correção, à justiça, também houve uma pausa. E você percebe da mesma maneira agora, depois de Jesus até os seus irmãos, as duas testemunhas, estão quase 2 milênios de pausa. E aí você pode perguntar, por que que Deus costuma dar essa pausa? Porque a cada porção da justiça que é apresentada na Terra, você começa a analisar a maneira como os habitantes da Terra vão reagir e se comportar diante da nova revelação, porque é uma coisa antiga para um sionita nativo, mas para quem está chegando na Terra, tudo que é de Deus é sempre tudo muito novo, mesmo que seja mais antigo que andar para frente, vamos botar assim. Então, toda essa revelação, essa coisa que estava oculta, esse comportamento, essa porção da justiça que foi revelado, você vai esperar ver como a geração que foi impactada por aquela porção está agindo e como ela vai conduzir as próximas gerações a agir sobre aquilo. E isso se refere tanto às porções da justiça restaurados, quanto também aos atos de iniquidade. Então, Adão se rebelou, correto? Então, vamos analisar para ver o que ele vai fazer depois da rebelião dele? Se em algum momento ele vai voltar atrás e se arrepender, como é que ele vai conduzir a família dele dentro desse ambiente de orfandade agora, nesse ambiente onde ele só pode contar com ele mesmo e com a mulher dele, com os filhos dele, com mais ninguém? Porque eu não estarei acrescentando mais nada na vida de Adão, além daquilo que eu dei antes da sua rebelião. Vamos ver como ele vai começar a se comportar agora e a partir da forma como ele se conduzir, nós também iremos executar e criar uma estratégia de restauração, redenção e punição, julgamento. Tudo o que Elohim faz é baseado na análise que ele faz da sua vida. Isso de maneira micro, como também de maneira global, analisando os povos, as sociedades, as famílias. Por quê? Porque eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E eu faço isso por quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, de acordo com o fruto de suas ações. Então, tecnicamente, querido, a forma como Deus se comporta na sua vida está sempre relacionado à maneira como você está agindo, tanto diante dele quanto de acordo com a justiça. Então, toda fase do plano ou todo o ato de rebelião é analisado antes de Deus vir com uma contraproposta.
E aí, exemplo agora, vocês receberam a Cristo, vocês tiveram o primogênito entre vós nos anos seguintes, ele veio e apresentou a porção da verdade que estava destinada a ele, ele veio e iniciou um novo processo de reconciliação com Elohim, com Deus, por meio do seu próprio sangue. Os seus discípulos passaram o mundo, gastaram a sua vida evangelizando todas as nações da terra até onde os pés dele poderiam ir. E agora, o que você, geração dessas pessoas, fizeram com essa pérola da justiça? Como as sociedades após Jesus estão se comportando? Por quê? Porque apesar de haver aspectos já determinados, por quê? Porque, como eu expliquei para vocês na nossa fase profética, o conceito de futuro da profecia é fundamentado em análises de probabilidade. Então, a gente vai analisando o comportamento que a pessoa vai tendo agora, o ciclo de relacionamento que ela vai tendo, e baseado em quem nós descobrimos que a pessoa é, a forma como ela interpreta a vida, a gente consegue prever os próximos passos dela. E se a gente percebe que os passos dela estão encaminhando para uma iniquidade, tanto a nível pessoal quanto a nível global, porque tudo que você faz não afeta só você, o que você faz afeta outras pessoas também, começando pela sua família e depois pelas pessoas que estão ao seu redor, é enviado um sionita para alertar aquela pessoa para ela não fazer aquilo. E aí, se ela muda, né, baseado na previsão, e a previsão é quase certeira sempre, né, de 100% certeira a previsão. É porque o Senhor sempre está sondando a mente e o coração, ele conhece cada pessoa, ele sabe exatamente como discernir o coração de cada pessoa. Então, Elohim consegue sim ter uma visão clara dos próximos passos que as pessoas irão dar, e à medida que elas vão, e à medida que essa previsão vai se tornando cada vez mais, que essa probabilidade, que essa previsão de probabilidade vai se tornando cada vez mais real, concreta, vai sendo enviados profetas, né, testemunhas para alertar a pessoa para que ela não faça isso ou não, para que ela continue o que ela está fazendo, certo? Então, o sistema de profecia, de previsão profética de futuro, ele está fundamentado numa análise de probabilidade. Por quê? Porque eu, Senhor, sondo mente e coração, isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, existem algumas coisas que já estão determinadas, sim, mas todas elas ainda são baseadas nas análises que foram feitas a respeito de quem as pessoas são e da forma como elas costumam proceder. Então, já se via, até por causa dos históricos anteriores, que a humanidade ia rejeitar a porção da justiça que tinha sido revelada, ou se não fosse rejeitar, iria corromper. Então, já foi determinado que após Jesus ia surgir as duas testemunhas para finalizar com o processo. Então, já havia sido especificado. Só que tem alguns processos a nível um pouco mais micros, vamos dizer assim, que ainda está sendo construído baseado no comportamento que as pessoas terão. Ah, elas vão rejeitar? Vão. Mas vão rejeitar como? Vamos ir analisando à medida que as gerações vão passando para saber qual vai ser o nível de iniquidade que elas irão restaurar ou nível de iniquidade que elas irão reforçar ou manter. Então, a pausa ela serve para isso, para analisar mais detalhadamente, para que quando surjam as próximas fases, coisas novas sejam acrescentadas. Coisas novas, sim, ó, vocês agora também vão ter que lidar com isso e com aquilo. Vocês, da próxima fase, também vão ter que entender que vocês vão chegar diante de um cenário em que as coisas estarão assim, assim e assado. Porque veja o nível de iniquidade que está sendo promovido nessa geração. E a gente sabe que as próximas gerações são gerações de colheita, e a colheita é sempre mais abundante que as sementes, certo?
Se você plantar uma semente de laranja, vai gerar uma árvore de laranja, e essa árvore de laranja vai gerar muitas laranjas que contêm muitas sementes em cada fruto de laranja. Por quê? Porque a colheita, para o bem ou para o mal, sempre é mais abundante que a própria plantação. Entendeu, querido, por que é dado uma pausa? Porque é uma vida real. Você não está seguindo um script, você não está seguindo um grande teatro, não existe esse negócio de maktub, né? Como disse Paulo Coelho em 1994, tudo está escrito. Não, querido, toda a história está sendo escrita, muitas coisas já foram escritas, outras coisas já foram previstas, mas baseado no arrependimento das pessoas, muitas coisas também são alteradas. Por quê? Porque vida real é assim. Ela continua fluindo, ela continua em dinâmica, certo? Movimento e repouso, é assim que funciona a vida, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora, começar a dizer, né, o início da corrupção da igreja. Contexto histórico, vamos lá. O que aconteceu com os discípulos, né, que já estavam sendo perseguidos pelos judeus? Por se recusarem a honrar o imperador romano como uma divindade, esse foi um dos motivos, um dos principais motivos até, os discípulos que já eram perseguidos e utilizados pelos judeus da antiga aliança, começaram também a serem perseguidos pelos romanos. Nero, o imperador romano, foi o primeiro a promulgar leis para exterminar os discípulos por volta de 65 depois de Cristo. Durante seu reinado, milhares foram cruelmente assassinados. Uma segunda leva de perseguições começou por volta de 93 depois de Cristo, porque ao contrário da visão que se tem, as perseguições elas foram esporádicas, intensas em alguns lugares, quase nulas em outros lugares, mas sempre houve perseguição dos discípulos, ok? Foram quase 300 anos de perseguição aos discípulos. O imperador Domiciano. Os imperadores seguintes continuaram a torturar e a matar aos nossos. Em consequência dessas perseguições, milhares foram martirizados e muitos outros apostataram. O que é apostatar? É desistir da fé e voltar, seria o equivalente do povo de Israel conseguir ter voltado para o Egito, né? O que acontece quando a pessoa, não, agora eu sou ateu, não acredito mais em Deus, isso é apostasia, ok? Tem um censo, né, que acreditam que desde a primeira perseguição romana até o final dela, foram mais de 100 mil discípulos mortos, tirando os presos e torturados que depois foram soltos. Então, a perseguição, né, que durou quase 300 anos, ela matou aproximadamente 100 mil discípulos nossos. Assim. Com a descentralização da liderança, por conta da queda de Jerusalém, porque eu quero que você entenda que como a igreja nasceu em Jerusalém, ela era como a igreja matriz para todas as outras igrejas que iam sendo edificadas à medida que a evangelização dos apóstolos e dos outros discípulos, né, que não foram só os apóstolos que evangelizaram, muitos outros discípulos também fizeram isso, iam se expandindo. Só que tudo centralizava-se em Jerusalém, e quando não em Jerusalém, se centralizava na igreja de Antioquia. Só que com a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e com a morte dos apóstolos, a igreja que antes era apenas supervisionada por bispos, né, porque quem liderava a igreja eram os apóstolos, passou a ser liderada por esses bispos. Esses bispos, convenientemente, dado aos seus ensinos confusos, misturados, são reverenciados até hoje como os pais da igreja, no lugar dos primeiros apóstolos selecionados por Jesus. Então, quando você vai estudar teologia, e eu estudei teologia, ok, que o meu ministério era obrigado a passar por teologia. Eu fiz 6 anos de teologia, né? E dentro do ensino teológico, quando você estuda a respeito dos pais da igreja, você pensa que, se você acha que você vai estudar a respeito da vida dos apóstolos, você vai estudar a respeito da vida desses caras aqui. Os bispos que vieram após os apóstolos. É interessante que os apóstolos, como fundamento da igreja, não é chamado de pais da igreja. Quem é chamado são esses bispos.
Entenda, os bispos, em sua maioria, eram sinceros em sua devoção a Deus. Tanto que muitos deles foram presos, perseguidos e mortos. Todavia, boa parte deles estavam esquecidos da importância de caminharem na prudência dos justos, então começaram a tecer doutrinas fundamentadas apenas em suas percepções pessoais e não mais na revelação divina, o que acabou trazendo conceitos misturados de verdades e mentiras, em sua maioria, com exceção de poucas pérolas. Eles atuaram do ano 95 até 600 depois de Cristo, e esta atuação foi dividida pelos teólogos cristãos em apostólica, apologética e teológica. Vamos voltar para mim um pouquinho aqui. Então, o que eu não falei aqui, certo? Para você entender. A gente lê no livro de Atos, acredito que é Atos capítulo 11, que os discípulos começaram a ser chamados por cristãos. Eu já expliquei o termo cristãos nos estudos complementares, 4, 6 estudos complementares atrás. Eu expliquei para você que cristão era um termo pejorativo. Seria como se fosse hoje aqui no Brasil, que você a polarização política, né? Então existe o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, oficialmente estamos assim, e aí aqui no Brasil o pessoal da esquerda é chamado de Lula petista, né? Esses Lula petistas, e o pessoal da direita é chamado de bolsonarista hoje. Então começou assim, esses bolsonaristas, né? Esses partidários do Bolsonaro. Certo? E aí começou a chamar os discípulos de cristão, chamando eles de partidário, até porque a palavra cristão não significa seguidor de Cristo, como você acredita iludidamente. Na realidade, a palavra cristão significa partidário de Cristo, ou seja, alguém que toma partido por Cristo, alguém que é simpatizante por Cristo. E por que os discípulos ficavam tão ofendidos com esse nome ao ponto de Pedro, acredito que é 1 Pedro 4, Pedro fala assim, ó, se você está sendo injuriado, né, xingado por causa de Cristo, né, não fique triste, né? Fique triste por estar sendo chamado de ladrão, de homicida e de série de outras coisas, mas por causa do nome de Cristo, não fique triste. Né? Honre a Deus mesmo estando chamando de cristão. E aí Pedro dá uma orientação para os discípulos não revidarem por estarem sendo chamados de cristão. E por que eles falam isso? Porque era o toque pejorativo, é a mesma coisa de chamar de coisinha, ou como em 1980, o que acontece? Eu lembro muito bem que houve uma época em que os discípulos eram chamados de crentinho. Esses crentinhos, esse pessoal da Bíblia. Então, ou seja, as pessoas não falavam, nossa, o pessoal da Bíblia, nossa, os crentes. Não, o pessoal que não acreditava nas escrituras, ele falava nisso em tom de deboche, em tom de ridículo, para zombar, para ridicularizar esses crentinhos, o pessoal da Bíblia, ali o pessoal do livro da capa preta, e começava a ridicularizar essas pessoas. E eu lembro disso, dessa época, muito bem, certo? Que os crentinhos, certo? E cristão também tem o conceito de cristinho. A palavra cristão também significa cristinho ou partidário de Cristo. Então começou como um ato de zombaria. Só que a partir do ano 300, com a aprovação, vamos dizer assim, com o fato, da mesma forma como acontece no Brasil, né, que o Bolsonaro, ele de certa forma promove o cristianismo, então Constantino começou a promover o cristianismo, e aí depois de 300 séculos depois, você se acostumou tanto a ser chamado de cristão, que eles acabaram também adotando esse nome e começaram a se identificar como cristão. E aí, cristão deixou de ser cristinho, ou crentinho, ou coisinha, e partidário de Cristo para ser o nome aonde eles também se começaram a se identificar. Mas antes, por que ele se ofendiam? Não apenas pelo caráter de zombaria e de escárnio, em qual o nome de Cristo estava vinculado, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o pessoal trata ele como se fosse um palavrão. É ofensivo. E também porque diminuía muito
quem eles eram. Eles não eram partidários, simpatizantes, meros seguidores de Jesus. Eles eram discípulos. E discípulo, querido, na nossa cultura, e a única cultura que ainda preserva corretamente o conceito de discípulo é a asiática. A ocidental, você não sabe o que é ser discípulo. Discípulo tem a ver com você conformar a sua vida igual a do seu mestre. É quase igual um filho. Quase igual um filho. Porque o discípulo ele será exatamente de acordo com o seu. É mais do que você gostar daquela pessoa, é mais do que você concordar com algumas ideias dela, é você realmente moldar toda a sua vida para ter o mesmo estilo de vida que o seu mestre. Mais do que você, algumas coisas eu farei igual o meu mestre, outras coisas eu não farei, isso é coisa de Ocidente. O Oriente ele entende muito bem que quando diz que o fulano é discípulo de Beltrano, significa que o fulano está ajustando e conformando a sua vida exatamente igual ao Beltrano. Tanto que você percebe quando aquele pai chama a atenção de Jesus porque os discípulos não conseguiram curar o filho dele, que aparentemente possuía ataque epilético. E o cara ficou escandalizado por isso. Por quê? Porque se eram discípulos, deveriam curar como seu mestre curava. E aí o Jesus foi lá, resolveu o problema, curou o rapaz e depois teve que ministrar na vida dos discípulos. Por quê? Porque o cara, ele não procurou Jesus, ele procurou os discípulos. Ele dizia, eu procurando o mestre, procurando os discípulos que andam todo dia com ele praticamente, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque eles estão se conformando a viver na mesmo estilo de vida e a andar da mesma maneira que ele andou. Tanto que você olha lá isso em 1 João 2,6, o apóstolo João, discípulo de Jesus, diz assim: aquele que diz que permanece em Cristo também deve andar como ele andou. Essa é a regra de um discípulo. Aí você chama uma pessoa que conformou toda a sua vida a seguir o seu mestre, você fala que ela é só uma simpatizante do mestre, que ela é só uma mera seguidora. Quem seguia Jesus era a multidão. E a multidão seguia Jesus por conveniência. Aí ele se sentiu ofendido, porque além de estarem tratando o nome do mestre dele de forma pejorativa, de escárnio e zombario, estavam diminuindo muito o que eles estavam fazendo. Eles não eram uma pessoa que tinha alguma predileção por Jesus. Eles acreditavam 100% na mensagem de Jesus, ao ponto de abandonarem toda a vida que eles tinham antes para viverem conforme ele vivia. Ou seja, era um nível muito maior de entrosamento e de renúncia. Tá entendendo? Então, tipo assim, isso era ofensivo. Só que chegou, né, no ano 300, no início do século IV, eles acabaram adotando esse nome. Então, agora, depois de ter falado um pouquinho sobre você a respeito da questão do cristão, né? Você que já tem os nossos estudos complementares já sabia disso, mas você que não tem acesso ainda ao nosso canal do Telegram, então eu queria te dar um apanhado geral a respeito desse assunto. Agora vamos falar um pouco melhor sobre os bispos, né, que são conhecidos como os pais da igreja, cujo o governo, que durou do ano 95 até mais ou menos o ano 600, foi dividido em períodos apostólicos, apologéticos e teológicos. Vamos falar um pouquinho a respeito deles agora. Vamos lá. Bispos apostólicos. Na teologia cristã, você vai entender, eles vão ser chamados de pais apostólicos, mas eu não vou chamá-los de pais aqui, ok? Os bispos apostólicos atuaram no período de 95 até mais ou menos 150 depois de Cristo. Foram chamados assim por causa da sua proximidade com os apóstolos, seja por ordenação ou discipulado, além de exortarem aos demais discípulos a permanecerem no caminho ensinado por aqueles. Os que se destacaram neste período foram Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Então, por que foram chamados de pais apostólicos? Porque ou de acordo com a história, de acordo com a tradição, como eles falam, esses bispos, eles eram ou discípulos dos apóstolos,
ou eles foram ordenados pelos apóstolos. E também porque todo o material de ensino dele tinha por objetivo manter o povo no caminho apostólico, no caminho que os apóstolos estabeleceram para eles. Tanto que eu vou deixar para vocês a carta de Clemente de Roma, né? De Clemente, do bispo Clemente, para a igreja de Corinto, certo? É onde ele começa a instruir a igreja de Corinto a permanecer naquilo que Pedro e Paulo tinham ensinado para eles. Ele até cita muito a carta de Paulo. Nesse período ainda, né, dos bispos apostólicos, o período do ano 95 até 150, a igreja não estava corrompida, né? Se havia algum tipo de corrupção, era por causa das heresias que sempre surgem. Porque, querido, uma visão distorcida dos fatos, uma visão distorcida da realidade, isso é algo que sempre acontece. Sempre vai se levantar um Zezinho, uma Mariazinha que não tem revelação divina nenhuma e vai soltar as pérolas deles. E só que se ele for carismático, se ele tiver uma boa oratória, ele vai convencer alguns a acreditar naquela mentirada, naquela loucura que ele está pregoando ali. Então, mas quando eu falo que a igreja não estava exatamente corrompida nesse período, é porque não havia uma corrupção da parte dos bispos. A liderança não estava ensinando coisas tão erradas assim. Tanto que os bispos apostólicos, o que, mesmo que eles já estavam começando a introduzir a opinião pessoal deles junto com as escrituras, ainda assim, eles procuraram se manter mais ou menos no ensino dos apóstolos. Então, se a maioria das vezes que você vai estudando sobre eles, você percebe que o ensino deles é mais ou menos puro, tem um ponto ou outro incorreto, mas algum desses pontos incorretos não é culpa do bispo, é culpa do apóstolo que ensinou ele equivocado ou não deu tempo de ensiná-lo uma visão completa e ele tem uma informação incompleta da situação. Então a igreja estava se mantendo mais ou menos pura nesse período dos bispos apostólicos, que foi entre 95 a 150. A casa começou a descambar, a situação começou a cair a partir do ano 150, quando surgiu os bispos apologéticos. Então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Bispos apologistas ou apologético. A palavra apologia significa defesa, ok? Atuaram no período de 150 a 300 depois de Cristo. Foram chamados dessa maneira porque o material que produziam tinha um caráter mais defensivo, apologético. A defesa era tanto para responder às críticas dos não-sionitas e também do Estado romano, quanto para as heresias. Os que se destacaram neste período foram Tertuliano, Justino, o Marte, Teófilo, Aristide, Irineu, Perpétua e Orígenes. Perpétua não foi exatamente uma bispa, mas o material dela, o diário que ela escreveu no período que ela estava sendo perseguida, serviu de ensino para muitas gerações, tanto que existem pessoas até hoje que estudam o diário da Perpétua, ou como a Igreja Católica chama, da Santa Perpétua. Então, o que aconteceu aqui? Porque deixa eu te explicar. Sempre quando há uma perseguição injusta, a família satânica, vamos chamar assim, né, que aí envolve humanos corrompidos, nefilins corrompidos e demônios, certo? Satanás, ele sempre procura, Satanás e a sua família sempre procura mentir para justificar para os cegos por que ele está perseguindo um pequeno grupo. Então, no início, porque eles não se dobravam a tratar os imperadores romanos como uma divindade, etc. e tal. E até o ano de 300 e pouco chegou o momento que o Império Romano começou a se mover por tetrarquia, ou seja, haviam quatro Césares, certo? Que governavam as regiões do Império Romano.
Então, cada um desses Césares tinha a sua tendência de saber como nós vamos matar os cristãos hoje, ou como nós iremos perseguir os que nós chamamos de cristãos hoje, que, como eu falei, até o ano 300 e pouco, eles sempre foram chamados dessa forma, mas nunca se identificaram assim. Foi a partir do ano 300 que eles também começaram a se identificar como cristãos, certo? E aí eles começaram, cada um deles tinha uma visão, uma mentira que contavam a respeito dos cristãos para justificar a perseguição. Então, naquela época surgiu que os cristãos faziam culto à noite para cometerem orgia, certo? Orgia mesmo, prostituição, né? Que os cristãos eram canibais por causa que a ceia falava que era o corpo e o sangue de Jesus, certo? O pão e o vinho. Então diziam que os cristãos tinham que ser mortos e perseguidos porque eles cometiam canibalismo, eles comiam a carne de não sei quem, o sangue de não sei quem. E aí, por isso que eles faziam só os eventos deles à noite. O objetivo de fazer as reuniões à noite é porque à noite ficava mais difícil dos soldados romanos localizarem eles para prender eles e matarem, era óbvio. Até porque na época da perseguição, os discípulos se reuniam em pequenos grupos somente nas casas, ou em catacumbas, ou em cavernas. Famílias inteiras moravam em cavernas. Eu vou procurar onde está o vídeo que tem esse registro histórico dos caras que acharam as cavernas onde os cristãos se escondiam, onde os discípulos se escondiam. Então, tipo assim, não era porque eles queriam. Então, tipo, Satanás sempre procura caluniar. Você lê isso em Mateus 5, né? As pessoas vão mentir a vosso respeito, as pessoas vão inventar histórias a vosso respeito, tudo para justificar o comportamento delas contra você. Então, muitas mentiras a respeito dos discípulos foram ditos nessa época. Só que, à medida que foram se convertendo pessoas mais letradas, mais ricas, por quê? Porque, independente da perseguição, a evangelização continuou e as pessoas continuaram se convertendo. Só que aí não se convertiam mais a um evangelho puro, mas estavam se convertendo a uma verdade meia corrompida, às porções da justiça meia corrompida. Certo? Mas graças a Deus, naquele período ainda, a unidade entre judeu e gentil ainda continuava, e os discípulos continuavam atestando que eles eram uma consequência da aliança que Deus havia feito com Abraão até chegar neles, nos gentios, certo? Até o período apologético havia ainda a aliança das duas casas, certo? Das duas famílias de Deus, Israel e os gentios. Os gentios não se viam separados, ok? Foi a partir de Constantino que Constantino começou a dizer, não, igreja só gentios, judeus não tem nada a ver com a gente, não, certo? Então, no período apologético, começou a se converter pessoas mais letradas, instruídas, porque educação não era todo mundo que tinha acesso, então nem todos os discípulos sabiam ler e escrever. E aí, esses bispos entenderam assim, não, a gente tem que convencer as pessoas que nós não somos esses demônios, esses bispos papão, né, essas pessoas prostituídas, depravadas, não. A gente tem que provar para eles, quem sabe, se nós começarmos a escrever coisas, mostrando para as pessoas qual é a verdade da nossa fé, o que realmente nós acreditamos, a perseguição irá diminuir. E aí surgiram os bispos defensores, com material apologético. Começaram a combater tanto as mentiras que o Estado romano e os outros que viviam em outras culturas e outras religiões acreditavam, né? Quanto o material dele também servia para combater a nova leva de heresias que a cada ano, a cada geração sempre surge. E isso é normal, por quê? Porque o ser humano valoriza demais a sua própria opinião ao invés de se atentar e se estabelecer na verdade. Então, a heresia é por causa disso. A idolatria do pensamento divino, do pensamento humano, né? Ou a divinização do pensamento humano, a idolatria é a base para toda heresia, né? Porque ao invés de você conformar a sua opinião com a verdade, você quer transformar a sua opinião na verdade, certo? Então sempre tem heresias que você tem que ficar combatendo, ok? E eles começaram a fazer isso. E aí, nessa ânsia, aí fala assim, Chay, qual é o problema de nós defendermos a
a nossa fé. Qual é o problema? Tipo assim, problema nenhum, está correto você pegar e mostrar para as pessoas porque você crê no que você crê. O problema é quando você mistura a sua opinião pessoal e não a verdade sobre isso. O problema é quando você cria uma estratégia de ação sem que Deus te direcione a fazer isso. Uma coisa é você defender a sua fé dentro de uma revelação e uma orientação de Deus. Outra coisa é você defender a sua fé porque você acha que tem que defender a sua fé. Já pensou se Jesus tivesse tomado a decisão de não ir à cruz? Ele chegasse assim, não, eu entendi que eu não tenho que ir à cruz. Eu consigo salvar a humanidade cometendo suicídio. Ou eu consigo salvar a humanidade morrendo de velhice. Eu vou continuar ministrando a vida deles porque eu fiquei só 3 anos e meio com eles, é pouco. Existe muito mais coisa da verdade que eu deveria dizer. Então, pai, eu não vou seguir o seu plano, eu vou seguir o meu. Aí você pode dizer, mas Jesus queria cuidar se proteger, tem alguma coisa errada em se proteger? Não, não tem nada de errado em se proteger. O que é errado é você criar um plano de ação fora do selo de Deus, fora da aprovação de Deus. Isso que é o problema. Não está errado você criar material de ensino, não está errado você ministrar na vida das pessoas, não está errado você defender a sua fé, não está errado nada disso. O que está errado é quando você faz isso baseado na sua própria cabeça e não baseado naquilo que Deus te instruiu para fazer. O erro sempre estará aí. Nós caminhamos na prudência dos justos. E o justo só consegue ser prudente porque ele caminha em revelação. E revelação significa que ele ouve a Deus e executa a vontade de Deus na terra. A revelação ela vem a partir do momento que você busca a Deus. Você olha e vê todos os prodígios, todos os caras que você admira na caminhada com Deus. Todos os homens e as mulheres que você admira, tanto dentro quanto fora do cânon bíblico. O que essas pessoas têm em comum? Elas ouviam e obedeciam a Deus e seguiam as suas instruções. Elas não ficavam, batendo cabeça ou criando estratégia do próprio coração delas. Tem gente que admira Davi, mas Davi você vê que ele ouvia a Deus o tempo todo. E o único período que ele não ouviu a Deus, deu problema. Tem gente que não admira Saul, mas por que não admira Saul? Porque ele não obedecia a Deus? Porque ele fazia as coisas de acordo com a cabeça dele? Você admira Moisés, mas Moisés é dito que ele era fiel a Deus em tudo, a toda a casa de Deus. Se você olhar todas as pessoas que você admira nas escrituras, tinham algo em comum, elas cooperavam com Deus, elas não faziam planos na sua própria cabeça, porque essa é a prudência do justo. Porque a palavra prudência vem de previsão, antecipação, de você enxergar as coisas antes e se preparar para isso. Mas não tem como você enxergar as coisas antes se Deus não te revelar essas coisas. Não tem como você saber se aquilo que você está supondo que irá acontecer está correto, se Deus não chegar. Não, você está vendo corretamente. Não, você está viajando aí, não tem nada a ver com o que você está pensando. Paulo lhe diz que não há nenhum justo, Romanos 11, eu acho, senão eu corrijo a referência para vocês depois. Que não há nenhum justo sequer. E por que ele diz isso? Porque no versículo 11, Romanos 3, 10, 11. No versículo 11 ele diz assim, porque não há ninguém que busque a Deus e não há ninguém que entenda, compreenda a Deus. Então, o que torna uma pessoa justa é 2 pontos, de acordo com o ensino de Paulo em Romanos. É uma pessoa que busca a Deus e uma pessoa que entende a Deus. Se você não busca a Deus e não entende a Deus, você não é justo. Então, quando você deixa de ser justo, quando você deixa de caminhar debaixo de uma revelação divina, porque o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, por quê? Porque ele escuta a Deus. E começa a traçar planos ou a trazer ensinos que estão apenas com muitas teorias,
baseados nas suas opiniões pessoais e fora de uma verdadeira revelação, ou seja, não é Espírito Santo quem está ensinando você, você vai pregar heresia e você vai conduzir o povo a um caminho de perdição. Porque aí o povo, por meio da liderança dos bispos apologéticos, começaram realmente a acreditar que o motivo da perseguição, tanto do povo quanto dos líderes romanos, era porque as pessoas não entendiam a fé deles. Mas se eles explicassem direitinho, a perseguição ia acabar, querido, não era por isso, não. É porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás sempre vai inventar mentira para justificar a loucura dele de querer roubar, matar e destruir tudo aquilo que está relacionado à família real, tudo aquilo que está relacionado à capital, tudo aquilo que é do céu. Satanás sempre vai procurar destruir na terra. Só que ele vai mentir para os cegos, né, para a grande massa, ele vai dizer não, né, como eu digo para os discípulos, vai chegar um momento, quando chegar o momento da perseguição, né, a nova fase de perseguição, né, que já acontece hoje com os discípulos, eles vão chamar você de terrorista, eles vão dizer que o motivo pelo qual estão colocando a polícia na tua casa é porque você é um terrorista. E você é um traficante. As calúnias vão se multiplicar nessa fase do 8º milênio agora. Então, querido, os bispos apologistas estavam sinceros, né? Tinham as melhores da boa intenção, só que de boa intenção o inferno está cheio. Você não tem que caminhar com sinceridade apenas e com boas intenções. Você tem que caminhar na obediência à vontade de Deus. Se você não caminhar na prudência do justo, se você não aprender a viver debaixo de revelação do Senhor, você vai estar sinceramente enganado, vai tomar decisões equivocadas e vai conduzir outras pessoas a se ferrarem junto com você. E foi isso que começou a corrupção da igreja. Eles começaram não, vamos fazer eles de nosso amigo, vamos explicar as coisas, e não deu certo, continuaram sendo perseguidos, continuaram a ser mortos, só que os apologistas abriram o caminho para heresias surgirem dentro da igreja, porque antes eles estavam combatendo heresias fora da igreja. A partir dos apologistas, as heresias começaram a surgir dentro da igreja. E aí abriu espaços para os bispos ou pais teológicos. Vamos falar um pouco deles agora. Bispos teólogos atuaram no período de 300 até 600 depois de Cristo, dando continuidade ao estilo doutrinário sistemático iniciado pelos apologistas. Os bispos teólogos decidiram definir vários credos teológicos que serviram de base para o pensamento religioso cristão atual. Os que se destacaram neste período foram Atanásio, os 3 capadócios, que os nomes dele eram Basílios e Gregório I, Gregório II, e famigerado Agostinho de Hipona. Mas agora, né, eu já falei bastante sobre isso, vou dar uma pausa no nosso vídeo e eu continuo com você no nosso próximo vídeo para encerrarmos este assunto, beleza?